Olá, graduada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2008, tem MBA em Gestão de Comunicação Empresarial e cursos de extensão em Marketing e Comunicação Digital. Com mais de 15 anos de experiência em comunicação corporativa, vem atuando em empresas nacionais e multinacionais de pequeno, médio e grande porte. Atualmente, consultora da Vivo, sua experiência engloba planejamento estratégico de comunicação integrada, comunicação interna, redes sociais e relações com a imprensa. O programa Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Raíssa Resch. Raíssa, obrigado por você ter vindo, obrigado por ter reservado esse tempinho para bater um papo comigo, viu? Um prazer enorme estar aqui de volta. Faz tempo, né? Faz bastante tempo. Raíssa, por que você escolheu fazer jornalismo? Bom, acho que com 18 anos a gente tem um monte de dúvidas na cabeça do que fazer. E eu acho que quando eu encontrei o curso de jornalismo, eu vi um universo muito vasto de possibilidades, assim. Eu lembro que de todas as dúvidas que eu tinha na época do que fazer, do que eu gostava, do que eu não gostava, jornalismo foi um caminho mais natural, assim, porque eu conseguiria... Eu me lembro muito de falar para minha mãe, acho que eu vi no jornalismo um leque de oportunidades, eu lembro muito dessa expressão, porque eu podia fazer muitas coisas, né? Eu acho que a faculdade de jornalismo te dá uma base para comunicar. E hoje, tanto tempo depois, eu vejo quanto isso, de fato, continua sendo uma realidade. Certamente, 15 anos atrás, você não pensava em fazer o que você está fazendo hoje. Não. O que mudou de lá para cá? Eu lembro que quando eu vi a grade da faculdade, o que eu ia estudar nos 4 anos, uma coisa que me fascinou muito foi fotografia. Nem lembro ao certo por quê, mas eu achava incrível o fato da fotografia poder contar alguma história. Eu não sabia como contar essa história, não sabia exatamente construir essa narrativa, mas eu achava aquilo incrível. E eu lembro que quando eu tive aula de foto na faculdade, aquilo caiu por terra, porque eu vi que não tinha nada a ver com o que eu de fato imaginava. Eu não sei, aquilo não era exatamente o que eu esperava. E aí eu comecei a buscar outros caminhos dentro do que a gente estava estudando. E tem uma coisa que me fascinou muito no curso, e aí acho que é mérito total da universidade, porque eu percebi na época que não era assim em todas as faculdades de jornalismo, que é o quanto o curso ele é prático e o quanto a faculdade me deu, o Mackenzie em si, me deu estrutura prática disso. Então, os próprios estúdios, a gente ter aula de rádio e de fato fazer um programa de rádio, ter aula de TV e fazer um programa de TV, enfim, fazer um jornal impresso em si. Então, acho que isso eu consegui transitar por diversas áreas ali e entender na prática o que fazia sentido para mim. E aí, ainda durante a faculdade, eu comecei a fazer um estágio em comunicação corporativa, que era um universo que eu não sabia absolutamente nada. Eu lembro lembrando dos primeiros dias, primeiros meses de estágio, eu penso na quantidade de coisas que eu não faria hoje. Mas foi um universo que me conquistou, assim, e desde então eu cheguei a fazer outras coisas nesse caminho, mas sempre muito ligado à comunicação corporativa, e eu gosto de fato disso. E como é que você chegou ao Mackenzie? Na época foi um vestibular de meio do semestre, era um curso novo na época, não lembro exatamente que turma que era, mas era um curso bem recente. E muita gente falava bem já do curso. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, estava indo mais por um caminho das universidades mais tradicionais, mas eu falei, tem a possibilidade de fazer um vestibular no meio do ano, vamos ver. E aí eu fiz muito sem expectativa, passei, e aí sim eu comecei a procurar mais informações sobre a universidade e tudo. E comecei a gostar muito, consegui uma bolsa na época, que foi uma coisa que viabilizou para mim conseguir fazer o curso. E, nossa, não me arrependo nem por um segundo, de verdade. Essa bolsa foi bolsa do próprio Mackenzie? Do próprio Mackenzie. Raíssa, o trabalho que você fez juntamente com o seu grupo, né, foi um documentário, na realidade, O Plano Não é Piloto, sobre Brasília e os arredores, era algo que era uma linha mais social. Você não pensou em pegar esse segmento para tocar no jornalismo no futuro, não? É engraçado como a vida vai levando a gente por outros caminhos sem a gente ter muito planejamento disso, né? Eu sempre gostei dessa temática social. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, e até muito pensando por esse lado de foto que eu tinha te comentado, eu lembro de ter visto uma matéria na Folha de São Paulo, não lembro nem o detalhe da matéria, mas eu lembro muito bem da foto,
que era falando sobre diferenças sociais e tinha aquele prédio bem icônico do Morumbi, que uma piscina por varanda de um lado e no outro é uma comunidade, né? E eu lembro muito de ver isso e falei, nossa, São Paulo é muito assustador o quanto essas diferenças sociais estão tão próximas umas das outras. E aquilo me ficou na minha cabeça durante muito tempo e eu pensava em fazer um TCC sobre isso. Não sabia exatamente para que lado ir, como fazer, mas isso sempre ficou na minha cabeça. No final das contas, o meu curso não foi sobre Morumbi, não foi sobre São Paulo, mas o TCC não foi sobre Morumbi, não foi sobre São Paulo, mas foi com essa temática, mas ficou ali, guardadinho, essa questão social ficou numa caixinha. Hoje em dia, embora eu esteja num universo que não é exatamente o social, eu tenho a minha responsabilidade dentro ali da minha área é a comunicação para o lado social. Óbvio que ligado ao terceiro setor, não é exatamente, né? Tem ali umas outras nuances, mas eu acho que fazer comunicação para o terceiro setor é um desafio gigantesco. Acho que a gente tem muita história boa para contar, mas também pode cair ali numa coisa um pouco pedante, numa coisa um pouco propaganda, ainda mais sendo ligado a uma empresa privada. Então, acho que tem uma série aí de desafios e de coisas que eu venho aprendendo assim, a fazer. É um caminho interessante, mas ainda bastante desafiador. Evidentemente, as empresas mudaram muito em relação a isso, né? Acho que quando você estudou jornalismo empresarial, corporativo, assessoria de comunicação, essas temáticas não se discutiam tanto como tem hoje. Isso é um pouco de marketing, é obrigação, o cliente pede, ou seja, as empresas estão realmente preocupadas? Eu acho que sim. Eu acho que na minha época, não sei como é que está modelado os cursos de maneira geral, não só aqui no Mackenzie, mas eu tive pouca comunicação corporativa na época, mas eu acho que na época também era o que precisava. Hoje em dia, os veículos de comunicação enxugaram muito. Então, não dá mais para se pensar em comunicação pensando só em veículos de imprensa. Em comunicação corporativa, só pensando em veículos de imprensa. Acho que tem outros stakeholders que são tão importantes quanto, ou até mais, depende do nicho que você está trabalhando. E o que as empresas hoje querem é vender. Então, como que a comunicação pode trabalhar nisso? E não é somente com imprensa. Acho que a imprensa, de fato, é uma voz importante, mas a gente tem que aprender outras formas de se comunicar. Marketing, sim, é uma delas, mas também tem os atores sociais, também tem o próprio cliente, também tem... Eu acho que não existe mais hoje uma diferença de o publicitário fala com o cliente, o assessor de imprensa fala com a imprensa, o relações institucionais fala com o governo. Não, eu acho que todo mundo ali tem uma responsabilidade coletiva de comunicar as iniciativas da empresa, e para o bem e para o mal, né? Acho que a gente está ali para blindar o que é negativo e para promover o que é positivo. O assessor de imprensa ainda é fundamental quando você pensa na visibilidade que dá um influencer, por exemplo? Eu acho, mas eu acho que ele não é... Tanto que, assim, eu não gosto, por exemplo, eu não me apresento como assessora de imprensa, eu me apresento como assessora de comunicação, porque eu acho que imprensa é limitado hoje em dia. E não que a imprensa seja ruim, longe disso, mas eu acho que a gente faz mais do que isso. E quando eu falo, por exemplo, de um consultor de comunicação, um assessor de comunicação, eu não estou preocupada somente, o papel dele, né, dentro da empresa, eu não estou preocupada somente com a matéria que vai sair. Eu tenho que entender qual que é o discurso que o executivo tem que falar, o que ele tem que falar, quem é esse executivo, como ele vai falar, como ele vai se portar, o que é mais interessante, como que ele vai contar aquela história. Ah, mas a minha empresa faz isso. Tá, mas como que você vai justificar que faz isso? Como que você vai convencer o repórter de que você faz aquilo? Por que você faz aquilo? A mensagem principal tem que permear toda a sua conversa. Comunicação é repetição. Quanto mais a gente fala, mais aquilo vai ficar na cabeça. Então, eu acho que ele é sim fundamental, mas ele é muito mais estratégico do que você pensar somente na matéria. Acho que a matéria é só a cereja do bolo, sabe? Acho que a gente tem um caminho aí longo. E para você conseguir uma matéria importante, uma matéria relevante, tem muita coisa que aconteceu antes, né? Muita coisa. E para mim é a parte mais legal da história. Como é que você analisa, voltando um pouquinho para a faculdade, seus anos aqui, seus 4 anos de graduação? Saudades.
Era uma época boa. A realidade é mais difícil. Foi uma época muito boa, foi uma época em que eu tenho só memórias felizes. Vocês pegaram um período, 2008, a gente pode dizer que foi um período de transição das redes sociais também, né? Acho que foi, ainda era mais lento, mas foi. Acho que foi um período até ali da internet chegar mais no celular. Acho que esse foi um marco mais importante do que a rede social em si. As pessoas terem mais acesso, né, ao celular de uma forma um pouco mais democrática, assim. Mas os anos que eu passei aqui, eu acho que, no fundo, comunicação são pessoas. E eu tenho muitas memórias boas das pessoas que eu conheci aqui. Conheci pessoas que eu admiro, que eu hoje em dia tenho a sorte de conseguir ter diálogos profissionais e pessoais. Tenho amigos que eu fiz aqui desde o primeiro dia de aula e seguem na minha vida até hoje e além. E acho que até o fato de voltar aqui hoje, a gente está conversando, né? A gente se conhece desde o primeiro ano de faculdade. E é um carinho muito grande assim, que eu tenho, porque eu acho que, de fato, o curso foi fundamental na minha trajetória profissional. O que eu sou hoje, profissionalmente falando, e pessoalmente também, né? Somos a mesma coisa. Eu acho que a faculdade foi, sim, fundamental, e não só pela parte técnica, não, mas pela parte do que me formou mesmo, como pessoa, das coisas que eu aprendi, de valores, de amigos que eu fiz. Acho que isso é tão importante quanto a parte técnica. Na tua época ainda tinha a obrigatoriedade do diploma para o exercício legal da profissão, depois isso caiu. Você acha que é importante ainda a faculdade na formação de alguém de comunicação, não só especificamente do jornalismo? Polêmico. Eu acho que sim. Eu acho que não, como você colocou, acho que não necessariamente precisa ser um jornalista para você escrever para um jornal ou para ser relações públicas, para fazer o que eu faço como comunicação corporativa. Aliás, acho que existe um pouco até uma rincha aí saudável, né, do jornalista, publicitário, relações públicas. Mas eu acho que mais importante do que ser uma coisa ou outra para fazer isso é ter feito alguma formação de comunicação. Porque eu percebo, na minha área mesmo, a gente tem pessoas de diferentes formações, dessas que eu citei, temos de todas elas. E não necessariamente a gente faz coisas diferentes por termos formações diferentes, mas acho que cada um tem a acrescentar ali estratégias, cada um ao seu modo. E isso faz uma diferença enorme, assim, é uma conversa diferente com uma pessoa, sei lá, que veio de uma outra área. Eu acho que comunicação tem muito da pessoa, acho que é muito, não sei se é um dom, acho que talvez uma forçação de barra falar um dom, mas acho que existe uma característica pessoal mesmo de você ser um comunicador, mas existem técnicas, né? E isso a gente aprende na faculdade de comunicação e eu acho que faz toda a diferença para a gente conseguir fazer a comunicação de uma instituição, de uma pessoa, enfim. Como é que você avalia o mercado para a comunicação hoje, Raíssa? Eu acho que é bem desafiador. Porque todo mundo se acha um comunicador. Acho que a pessoa que é extrovertido já acha que é um comunicador, sabe? E, como eu disse antes, eu acho que precisa de técnica. Eu acho que existe estratégia para fazer muitas coisas. Então, se você for pensar os melhores comunicadores, até recentemente teve um caso daquela Boca Rosa que postou a questão lá dos stories dela, dando detalhamento do que ela ia postar. E algumas pessoas ficaram indignadas que aquilo estava acontecendo, mas não, aquilo é estratégia. Ela não é uma comunicadora nata, assim, uma comunicadora por acaso. Ela é uma comunicadora porque ela estudou aquilo, e ela é profissional e ela faz aquilo com intenção. Eu acho que comunicação, existe uma estratégia intencional em tudo que você faz. E isso você tem que aprender estudando. Se é fazendo relações públicas, se é fazendo jornalismo, não importa, mas você precisa estudar e você precisa saber o que está fazendo. Então, é um mercado desafiador pelo fato de as pessoas acharem que todo mundo pode fazer. Mas eu acho que é promissor ao mesmo tempo, porque diferente de algumas profissões que te limitam para um nicho muito específico, qualquer pessoa precisa de um comunicador. Qualquer nicho que você trabalha, se você não souber levar o seu negócio para o cliente, para quem vai te pagar por aquilo, seu negócio está fadado ao fracasso.
E o mercado também publicitário, quer dizer, para onde vai a verba, ele ficou mais dividido, né? Quer dizer, antigamente você tinha, na tua época, por exemplo, voltava mais para os veículos tradicionais, né? E hoje você tem uma infinidade. Sim. Como é que vocês trabalham isso? Quer dizer, onde vai essa verba? Como é que você analisa o mercado? Eu acho que isso é de novo, vem a questão da estratégia. Eu acho que depende muito de como que cada empresa e cada negócio enxerga o potencial daquilo. Então, na empresa que eu estou, por exemplo, tem veículos que são importantes a gente estar, alguns de forma espontânea e alguns de forma mais estratégica e mais intencional com o investimento de mídia. Mas não quer dizer que para uma outra empresa de outro nicho, ou enfim, algum concorrente, seja igual. Então, acho que é importante sim, não acredito nessa coisa de, porque pagou não está valendo, eu não acredito nisso. Eu acho que são estratégias diferentes. Você conseguir uma matéria de mídia espontânea tem um valor enorme, é um trabalho específico para aquilo, mas você fazer, por exemplo, um publi editorial, você fazer um anúncio, enfim, branded content, que é uma coisa que está crescendo, que vem se profissionalizando mais. Eu acho que a mídia paga, ela não é mais só anúncio, só propaganda em si. Então, hoje a gente vê, por exemplo, um movimento nas novelas, no canal aberto, TV, né, horário nobre, das marcas começarem a entrar nesse meio. Por quê? Porque existe um público consumidor muito forte ali. Então, eu acho que tem sim que investir nisso. Eu acredito muito nesse mercado pago, sim, mas, de novo, tudo é muito caro. Então, acho que tem que ter uma estratégia muito bem definida para não perder dinheiro também. Estamos na fase do ChatGPT, da inteligência artificial. Vocês têm discutido isso também na tua área? Temos, muito. Eu trabalhei com uma pessoa há alguns anos que a gente, falando de educação, em que a gente falava muito sobre tecnologia e sobre implantação e uso de tecnologia para a educação. E ele falava uma coisa que eu acho muito interessante, que é muito uma analogia disso também na comunicação. Que a gente não pode mais pensar em se usa o celular dentro de uma sala de aula. A gente tem que pensar em como usa o celular na sala de aula. Não existe mais essa coisa do aluno não ter acesso. E eu acho que na comunicação é a mesma coisa. A gente tem que pensar no como e não em se vai usar. O ChatGPT veio para ficar e eu acho que é só o comecinho da história. Acho que isso ainda vai amadurecer muito. E a gente tem que conseguir usar isso a nosso favor. Eu não acho que o ChatGPT vai substituir uma pessoa, mas ele vai substituir algumas coisas que pessoas fazem. E a gente tem que pensar em como que a gente vai usufruir disso. Uma máquina é incrível, tem uma inteligência que não vai competir com a nossa, porque ela tem, inclusive, coisas melhores do que a gente, mas tem coisas que ela não vai conseguir fazer. Agora, o homem e a máquina juntos é uma outra história. Então, eu acho que sim, a gente vai ter que lidar com isso de uma forma cada vez mais desafiadora, porque isso tira a gente também da zona de conforto, né? Mas a gente vai ter que aprender a usar e eu acho que ajuda de fato, né? No dia a dia. Eu, esses dias mesmo, estava, enfim, lendo um material que eu não estava entendendo direito, fui no ChatGPT e perguntei, e fiquei impressionada porque ele não explicou, ele não deu só a resposta, ele me explicou o raciocínio daquilo. E aí eu falei, nossa, realmente. Aí eu voltei porque eu estava lendo, comecei a ler tudo de novo e aquilo clareou muito mais na minha cabeça. Então, eu acho que é muito mais para a gente aprender também a articular algumas outras coisas, articular ideias, sabe? Muito mais do que eu acho que é muito raso dizer, ele vai te dar a coisa pronta. Não acho que é por aí. Raíssa, obrigado pelas informações. Espero, então, que esses 4 anos tenham servido, né, para a sua área de atuação, apesar de você falar que não era exatamente num primeiro momento que você buscava, mas o caminho aberto que a faculdade te deu, né? Exatamente. Acho que é até bom que tenha sido desse jeito, porque talvez se eu tivesse ficado só pensando muito focada no que eu queria inicialmente, eu não conseguiria ter, né, aberto tantas possibilidades. Eu agradeço muito a tudo que eu aprendi aqui. E recomendo para todo mundo sempre, assim, eu sempre falo daqui com um carinho enorme, porque eu acho que é o que eu disse no início, mais do que ter aprendido somente a parte técnica, que eu aprendi muita coisa sobre vida, e a gente é
formado disso, né? E a gente aprendeu também muito com vocês, acho que a tua turma também, a gente tem um carinho muito grande, você sabe disso, né? Obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço, foi um prazer enorme. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.